Pois é, mãe, não, você vai amar a família dele. A família é grande, viu? É É grande. Nossa, do jeito que eu gosto. Pois é, mas vamos ver, né? Olha lá onde você tá se metendo. Não, Porque eu sou pastora, então eu gosto de tudo certinho. eu sei. Você É, vai gostar. certinho, rapaz direito, É direito, É. trabalhador. Você trabalhador. tem que ver, não? Uma Oh, bênção, uma ah, bênção. então tá bom, mãe. É, tocador da igreja, tá. né? Olá, gente! Tudo bom? E aí, meu amor? Minha sogra? Aí, ó, minha Não. mãe. Seja bem-vinda. É minha sogra. Minha mãe. E essas crianças lindas! Oi, amor. Tudo bem? Aí suas netas aí, ó suas netas aí, ó. Olha, gente. Olha suas netas aí. Mozão. Dá abraço à sua mãe. Dá bênção pra mãe de vocês, anda. Vai lá. beijo. Dá bênção pra mãe de Ai, vocês, meu anda. Deus do céu. Ai, Vai lá Deus, dar tá bênção pra sua mãe, vai lá dar bênção pra sua mãe, anda. Ai, meu Deus. Que isso, sogra? Ai, mãe, é tudo filho dele aí, ó. São meus netos, as netas.